banca de defesa de tese do Rafael da Silva Marques Ferreira, né? Vou abrir aqui vou ver direitinho aqui o título da tese. Rafael da Silva Marques Ferreira, então, a tese intitulada Cultura Popular na Contemporaneidade, o contexto da parada do orgulho LGBT de São Paulo em 3 dimensões, memória, protesto e festa. Acho que, assim, a gente não, eu pelo menos não tinha planejado exatamente a defesa acontecer neste mês, né? Havia possibilidade de ela acontecer um pouco mais para frente até e tal. O Rafael tem um prazo ainda, mas coincidentemente, né, acabou caindo neste mês de junho, né, que é um mês muito aí propício, apropriado, né, em relação à causa LGBT+, aí, né, que o Rafael traz no seu trabalho. Então, foi uma feliz coincidência. Eu acho que o Rafael também não exatamente tinha pensado exatamente nisso, assim, né, porque a data a gente acabou construindo conjuntamente aí. Pelo menos eu não lembro dele ter me falado, vamos fazer em junho. E aí eu agradeço demais aí as presenças, né, do Luiz Fernando Bulhões, professor aí do PPGEL, o Jarbas Vargas Nascimento, também do PPGEL, a Michele Freire Schiffler, do Programa de Pós-Graduação em Letras, e o Vanildo Stig, que é do Prof. Letras e da Faculdade Ateneu, que agora é E7. Isso. Muito obrigado a vocês aí, né, pela leitura, né? A gente sabe a responsabilidade, né, que é fazer essa leitura e trazer as contribuições para o trabalho, né? E vocês já participaram da qualificação, que foi extremamente importante aí para o trabalho do Rafael, e é a banca, né, preparação para uma banca, tanto por parte do orientando quanto do orientador e da banca, né, dos examinadores, é um trabalho de muita responsabilidade, como eu coloquei, um trabalho árduo, né, mas que a maioria da sociedade, infelizmente, ainda não, principalmente no Brasil, né, não compreende muito bem esse nosso trabalho, né, e a gente, nesse momento aí, nesse momento de crise, a gente fica sendo acusados, até às vezes por colegas, incrivelmente, por colegas de trabalho, de estarmos parados, né? Precisamos fazer alguma coisa, e a questão do ensino, precisamos dar aula logo, precisamos resolver essa questão do ensino, como se o nosso trabalho se resumisse ao ensino, à sala de aula, né? Pura e simplesmente. E a gente sabe que não é, né? Esse momento aqui, né, é uma das nossas atividades mais ricas, né, mais significativas, e a gente, infelizmente, né, tem essas incompreensões. Mas, por isso tudo, agradeço demais aí a vocês. Antes de passar a palavra para o Rafael fazer sua apresentação, Rafael, você vai ter aí 20 a 30 minutos no máximo, né? Aí depois eu vou passar para os membros internos, e a gente dá um intervalinho de uns 10 minutinhos para tomar um café e ir ao banheiro. Aliás, os membros externos, primeiro, né? Os membros externos, um intervalinho, depois a gente retoma os membros internos. Ok? Muito obrigado aí a vocês, e passo então a palavra ao Rafael para fazer sua apresentação. Ok, obrigado, professor Luciano Vidon. Eu gostaria de corroborar o agradecimento do Vidon aos professores Vanildo, à professora Michele, ao professor Luiz Fernando, ao meu querido professor Jarbas,
por estarem participando desse momento tão único na minha vida, no grande tempo da minha vida, e essencial no que diz respeito à minha vida acadêmica, né? Então, como o professor Vidon já adiantou, eu sou o Rafael da Silva Marques Ferreira, sou pesquisador da Universidade Federal do Espírito Santo, professor do Instituto Federal do Espírito Santo, estou no campus Viana agora, e sou aluno do doutorado em Linguística e em Estudos Linguísticos da UFES. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de já deixar claro que eu tenho consciência que, por conta de uma confusão, eu acabei esquecendo de referenciar alguns autores no meu texto, mas eu me comprometo a fazer toda e qualquer modificação que for necessária para que o texto final esteja a contento e de acordo com as regras da ética da pesquisa. Então, como eu disse, é com imenso prazer que eu os recebo para esse momento tão importante na minha vida acadêmica, e que é a apresentação do produto final de praticamente 4 anos de diálogo, reflexão, leitura e escrita também, né? A minha tese de doutorado, que é intitulada, deixa eu passar aqui, A Cultura Popular na Contemporaneidade, o contexto da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo em 3 dimensões, memória, protesto e festa, orientada magistralmente, como sempre, pelo meu professor, orientador e guru acadêmico, Luciano Novaes Vidon. O título da minha tese, bem como o percurso teórico, metodológico e até mesmo a estrutura da minha tese, dialoga diretamente com o trabalho também de doutorado de Mikhail Bakhtin, A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento, com texto de François Rabelais. E eu falo na parte da estrutura porque, como vocês devem ter percebido, a minha introdução ela foge um pouco do padrão, ela é bem grande, a minha introdução, justamente porque para fazer esse diálogo com o texto bakhtiniano, que também traz uma introdução bem grande. O meu estudo teve como objetivo principal a apresentação dos efeitos de sentido relativos à Parada do Orgulho LGBT de São Paulo em suas 22 primeiras edições, de 1997 a 2018, a partir de análises de natureza dialógica dos diferentes enunciados nela produzidos. E estes enunciados foram organizados nessas 3 dimensões discursivas, que eu tomo por hipótese como sendo constitutivas do evento. Dimensões essas que o meu título já escancara: memória, protesto e festa. E além disso, além de propor esta possível leitura dos efeitos de sentido, eu busco uma aproximação dialógica entre os eventos populares estudados por Bakhtin, que aí ele traz sobre essa rubrica do carnaval, e a manifestação paulistana da contemporaneidade. E aí, para alcançar tais objetivos, eu me baseei principalmente na teoria dialógica e no método sociológico bakhtinianos, bem como em estudos contemporâneos relativos ao discurso, à enunciação e ao discurso. Além disso, eu busquei estabelecer um diálogo com outras áreas do conhecimento, com concepções contemporâneas de outras áreas do conhecimento, que não necessariamente o conhecimento que a gente abarcou e decide classificar como linguístico, mas também a da história, das artes
principalmente na arte performática, da sociologia e da filosofia. Na filosofia, mais especificamente na filosofia de Judith Butler, quando ela trata das questões do gênero e da performance de gênero, da heterossexualidade compulsória e tudo mais. E tudo isso para construir uma possível leitura a partir do modelo indiciário de investigação, tal como preconiza Ginsburg. O material, ele é discursivo documental, né? E o meu estudo, ele é composto por etapas de descrição e também de análise, que partem do enunciado, mas sempre o veem em mobilização pelos gêneros discursivos. E aí o material é discursivo documental e ele é de natureza variada. Eu procuro analisar cartazes de divulgação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, cartazes de protesto, performances artísticas, duas especificamente, da atriz e modelo transexual Viviane Beleboni, fotos, depoimentos, notícias, fantasias e maquiagem. A minha pesquisa, e aí em conversa com o Luciano Vidon, ele concordou em dizer que a minha pesquisa apresenta traços de etnografia, né? Então eu tenho esse flerte com a pesquisa etnográfica, tendo em vista que a construção do meu corpus ocorreu com etapas de coleta in loco, lá da Parada, em 2018, somado a registros coletados na internet, né? Na rede mundial de computadores. E aí, em um movimento que eu particularmente considero bastante bakhtiniano, porque visa a compreensão das relações dialógicas que compõem esse processo e esse evento, a minha pesquisa parte do mais geral e aí vai afunilando, especificando até o pontual. E esse seria o modelinho ou esquema desse movimento. Seria o movimento, primeiro, o movimento LGBT no mundo, com foco no que acontece nos Estados Unidos, para assim entender os desdobramentos desse movimento no Brasil. A partir da fala e dos estudos de Facchini, eu separo o movimento no Brasil em 3 atos, em 3 momentos, e no terceiro momento, que a autora diz que inicia em 92 e que dura até hoje, eu localizo a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, tendo em vista que a sua primeira edição ocorre em 1997, então estaria nesse terceiro momento. E localizada a parada, aí sim eu vou analisar as 22 primeiras edições, as 21 primeiras a partir de outros pesquisadores e a partir de registros da própria associação, da APO LGBT, da Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, e na de 2018 eu tive a feliz oportunidade de participar. E aí, analisando essas 22 primeiras edições do evento, eu procuro aproximar as suas características às características apontadas por Bakhtin como constitutivas das festividades populares da Renascença e do Medievo, né? E aí, lembrando que o Carnaval vai ser essa festa representativa para todas as festividades. E, como dito anteriormente, a minha pesquisa, ela parte de um tripé, ela tem como hipótese, né, que a parada é composta por esse tripé discursivo, memória, protesto e festa, e é imprescindível destacar, logo de saída, que essa divisão ela é puramente por uma questão didática e de organização mesmo. Que memória, protesto e festa são 3 faces de um mesmo evento, que estão íntima e organicamente relacionadas. E aí, no primeiro momento, o primeiro eixo, que é o eixo da memória, é um eixo que tem um caráter histórico,
e um caráter político, assim como todos os outros dois. Tem esse caráter político e consiste em, ao relembrar uma passagem muito importante e muito específica do passado, lançar luz para outras possíveis formas de preconceito existentes na sociedade atual. O evento em questão é a revolta no pub nova-iorquino, frequentado pela comunidade LGBTQIA+, o The Stonewall Inn, que eu trago aqui uma foto do bar, que ainda existe, ocorrida dia 28 de junho de 1969. Foram 3 noites de revolta, e um ano depois, em 28 de junho de 1970, ocorre a primeira parada do orgulho LGBT do mundo, considerada por muitos como a primeira parada do orgulho LGBT no mundo, que é a Christopher Street Gay Liberation Day. E ela é considerada por muitos a primeira, e se não for a primeira, pelo menos é a primeira em relevância, porque de acordo com o Bruno Bimbi, nesse livro, O Fim do Armário, Lésbicas, Gays, Bissexuais e Trans no século XXI, a Christopher Street Gay Liberation Day contou com cerca de 10 mil participantes. E aí eu gostaria, o professor Vidon, ele já meio que comentou no início, mas eu quero frisar que, para quem acredita em coincidência, é uma grande coincidência, mas não é o meu caso. Eu prefiro acreditar, de acordo com Jung, na sincronicidade das coisas, e que é muito realmente interessante que as coisas foram se encaixando para que eu apresentasse hoje a minha tese 2 dias após o aniversário de 50 anos da Christopher Street Gay Liberation Day, que foi o pontapé inicial em que a comunidade disse um basta para todos os absurdos. E aí eu gostaria de aproveitar e fazer só um parênteses, só fazer uma digressão, uma leve digressão, se vocês me permitem, que a gente está realmente vivendo um momento em que algumas pessoas criticam essa reação da comunidade preta no mundo, né? E aí a gente pode citar o Black Lives Matter, e que tem muita gente reclamando que é violento, que é isso, que é aquilo, mas a gente não pode esquecer que a luta pelos direitos civis da comunidade LGBT, o próprio sufrágio feminino, tudo isso aconteceu de uma maneira incisiva, porque todas as vezes em que os oprimidos, as minorias sociais, tentam mexer nessas peças que oprime, os guardiões da moral e dos bons costumes vêm com esse discurso. Então, é realmente importante a gente perceber que os direitos, eles não são concessões, como eu apresento no próximo slide aqui. E aí eu gostaria só de aproveitar essa oportunidade e estender para esse momento que nós estamos vivendo. Ainda na dimensão da memória, eu trato a historicidade da parada do orgulho LGBT em si, né? Então, já analisei lá no mundo todo, vejo como é no Brasil, localizo a parada do orgulho LGBT e aí eu trato da historicidade da parada em si. E por isso eu analiso as 22 primeiras edições a partir de seus temas e proponho, de acordo com o que a professora Michele me orientou, me sugeriu na qualificação, eu proponho os efeitos de sentido promovidos pelos cartazes de divulgação. E que realmente deu muito trabalho, mas foi muito, muito, muito importante. Realmente entender todos os signos que são apresentados ali, então eu acredito que deu bastante sustância às minhas discussões. Muito obrigado, professora. Ao final, a partir principalmente das noções bakhtinianas de superestruturas e infraestrutura, mas antes, é claro, eu discuto um pouco de Karl Marx, com quem eles dialogam, né? Eu compreendo a parada do orgulho LGBT de São Paulo como um importante evento infraestrutural
que atua como agente transformador das superestruturas brasileiras, à medida que eu relaciono os seus temas às mudanças políticas e sociais ocorridas em nosso país nos últimos anos. Então, eu finalizo o eixo da memória, entendendo a parada do orgulho LGBT de São Paulo como este agente infraestrutural de mudanças superestruturais. É claro que não é o único agente, mas é um importante agente, tendo em vista que a sua grandiosidade, né? A parada do orgulho LGBT de São Paulo é uma das maiores do mundo. E já foi considerado, já entrou para o Guinness como a maior do mundo. Não tenho certeza se hoje ela ainda é a maior, mas é uma das maiores. E aí, cada nova edição traz em si a memória das manifestações anteriores. Não apenas das manifestações da parada do orgulho LGBT, mas de todas as manifestações. Já que, como eu estava dizendo, os direitos e liberdades nunca são concessões, mas antes resultado de indignação organizada e consequente luta. Com temas que ora se aproximam da reivindicação por direitos civis, ora para a celebração do orgulho de quem se é, sem vergonha ou temor, a parada, ao lembrar o passado, as agressões e perseguições às minorias sexuais e de gênero, e também a luta de todas e todos que construíram à base de sangue, suor e lágrimas, tanto em sentido metafórico quanto literal, à base de sangue, suor e lágrimas, o movimento de luta e resistência, os manifestantes contemporâneos percebem o presente e, respondendo às demandas que incitam a luta, protestam das mais variadas formas. E assim, a gente começa a discutir o segundo eixo, ou a segunda dimensão, da parada do orgulho LGBT de São Paulo, que é o eixo do protesto. Ok. Neste segundo eixo constitutivo da parada, eu apresento 3 formas de protesto. 2 eu trabalho um pouco mais, mas eu apresento 3. A primeira é a ocupação do espaço público. A primeira forma de protesto diz respeito ao simples fato de se estar presente lá. E aí eu me baseio na fala de Judith Butler e também na filosofia do ato responsável, na ética da vida enquanto impossível de ter álibi, conceitos, noções bakhtinianas, que o simples fato de estar presente no evento enquanto um sujeito social que ocupa um lugar único no mundo e ocupa esse lugar único de modo responsivo e responsável, que pensa teoricamente, que contempla esteticamente, que age eticamente. Eu percebo a primeira forma de manifestação e de protesto como simples fato de ocupar esses espaços e pensar a nossa existência também é digna, nós estamos aqui, nós ocupamos esta avenida, a mais importante, da mais importante cidade do país, nós existimos e por isso nós resistiremos. Então esse é o primeiro. A segunda forma de protesto que eu analiso, tem aí até um exemplo no slide, são os cartazes de protesto. Esse, inclusive, é um que eu analiso e eu analiso os cartazes a partir das noções bakhtinianas, principalmente das noções bakhtinianas, da linguagem da praça pública, do tom jocoso e do riso ambivalente, que ao mesmo tempo que elogia, satiriza, que ao mesmo tempo que fala mal, fala bem, que dá o riso ambivalente que destrona para renovar e ressuscitar de uma forma melhor e mais potente. E aí eu analiso, um dos cartazes que eu analiso é este, a minha filha sapatão, com muito orgulho. E a terceira forma de protesto são as performances como eu disse, da atriz e modelo transexual Viviane Beleboni,
à ocasião das edições de 2015 e de 2016 da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. Nessas performances, em especial na de 2015, que a gente tem aí uma foto bastante chocante e esteticamente muito, muito bonita e representativa, nelas, em especial nessa de 2015, na qual a Viviane ela se apropria e ressemantiza o ritual de crucificação e ela toma a figura do Cristo na cruz como uma metáfora para todos os crimes com motivação LGBT-fóbica, né? Então, mais especificamente nesta performance, eu me baseio nas noções bakhtinianas de ética, estética, exotopia, carnavalização, realismo e corpo grotescos. Eu utilizo essas noções para buscar uma possível leitura dessas performances. E aí é claro que eu também trato todas as questões da arte performática e etc. E por fim, unindo esses dois primeiros eixos, eu trato da dimensão da festa, que é coletiva, que é exagerada, que é extravagante, que é colorida e que é barulhenta, sim. E eu inicio apresentando os pontos de contato que eu percebo entre as festas do medievo e da Renascença, tratadas por Bakhtin, e a manifestação contemporânea paulistana. E aí, quais seriam essas semelhanças que eu percebo? Principalmente, a não separação entre os participantes e os espectadores, que é um fato bastante característico da manifestação brasileira, porque, por exemplo, em Nova York, porque ano passado a gente teve os 50 anos da revolta de Stonewall, então teve realmente um evento muito grande em Nova York, e aí eu tive a oportunidade de participar, e eu percebi realmente que lá existe uma diferenciação. Existe quem vai para assistir e existe quem vai para marchar, digamos assim. E acontece também no Canadá, mesmo quando não tem aquele alambrado, não tem a separação, as pessoas se colocam na calçada para assistir o cortejo, digamos assim, ou a parada. E no Brasil isso realmente não acontece, a gente tem essa mistura. Quem vai assistir já está na parada e aí, tal qual as festividades da Idade Média e do Renascimento. A segunda semelhança que eu percebo é a temporária suspensão das regras socialmente estabelecidas em uma espécie de segunda vida, tal qual o Bakhtin trata. Então, enquanto dura o tempo da festa, existe toda uma nova maneira, uma outra vida em que determinadas ações, atitudes, vestimentas em condições normais de temperatura e pressão, seriam excêntricas, seriam estranhas, e lá é o que é. É só mais uma pessoa passando. E a terceira semelhança seria o riso carnavalesco, com foco no fenômeno da paródia. E aí, a partir da figura da mulher mangueira, que é a musa mor desta tese, que aparece na capa, que aparece no miolo e que aparece aqui na apresentação, eu aponto a valorização do baixo corpóreo, a sublimação e a superação do medo por meio da festa cômica e do riso. Eu aproximo as maquiagens faciais do que Bakhtin fala, do motivo da máscara, e sem a pretensão de esgotar qualquer tipo de discussão, eu finalizo o eixo da festa com o que eu considero, se não o mais importante, mas o que eu vejo com mais carinho em toda a minha tese, que é o viés ideológico comum existente entre as festividades da Idade Média e do Renascimento
e a parada do orgulho LGBT, que é o viés ideológico comum entre essas duas peças da cultura popular do mundo. Que seria essa promessa utópica de um mundo melhor, mais igualitário, mais humano, mais justo, fraterno, a partir da formação de um novo cronotopo, de um novo aqui e agora, de um novo espaço no tempo, de um outro tempo espacial, em que toda forma de discriminação e de violência não estaria presente. Então, da mesma maneira que o Bakhtin pensa que, enquanto dura o carnaval, as relações pessoais são horizontais e fraternas, é possível, utopicamente, que estas relações sejam estendidas para todo o resto do ano. E se é possível que nessas horas que dura a parada do orgulho LGBT, se é possível que a gente conviva de uma maneira respeitosa e percebendo que a diversidade e que a diferença é justamente o que nos aproxima uns dos outros, o que a gente tem de comum é justamente que nós somos todos diferentes, se é possível que a gente perceba isso enquanto dura a parada, é possível que a gente estenda para todas as outras horas que compõem o restante do ano. Ok? E aí, para fechar o elo dessa minha fala, e aí eu trago essas minhas considerações finais com essa ideia de para fechar o elo, porque de acordo com a teoria bakhtiniana, todo enunciado é um elo na cadeia discursiva. Então, eu finalizo a minha fala com como eu inicio a minha fala na tese, que é a minha epígrafe, né? Essa é a imagem que serve de epígrafe para a minha tese, que é uma foto minha participando da edição de 2018 da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. E aí eu trago esse trecho da música Podres Poderes, do Caetano Veloso. Enquanto os homens exercem seus podres poderes, bichas fazem o carnaval. E aí eu coloco o carnaval numa letra maior, bichas, como tem 6 letras, é o mesmo número de cores da bandeira do arco-íris, como vocês podem ver do lado, aqui, que tem a bandeira do orgulho LGBT. E aí, neste evento, um fotógrafo me pediu para registrar eu empunhando esse meu cartaz, esse meu enunciado escrito. E aí, após o registro, ele comentou que não acreditava muito que o meu cartaz simbolizava o que os organizadores da Parada do Orgulho LGBT propunham com tudo aquilo. Porque talvez, e aí são realmente conjecturas, porque eu não cheguei a perguntar a ele, talvez porque para ele, assim como para grande parte das pessoas, fazer o carnaval não está ligada a essa ideia de uma militância politizada e tida séria. Entretanto, quando eu utilizo esse excerto, né, de Podres Poderes, o meu objetivo, primeiro, era dialogar com o tema da parada daquele ano, que era eleições, essa ideia de Podres Poderes. 2018 a gente lembra que foi um ano difícil, o final dele foi mais difícil ainda, e o que veio também não foi fácil, mas 2018 foi o ano das eleições, e então eu queria realmente fazer esse diálogo com o que nós estávamos vivendo. E o segundo motivo pelo qual eu escolhi é porque fazer o carnaval no meu enunciado está carregado ideologicamente da noção bakhtiniana de carnaval e não do senso comum contemporâneo. É entender o carnaval como essa festa potencialmente revolucionária, essa festa transgressora, essa festa que desestabiliza e que traz essa promessa utópica de renovação. E aí eu gostaria de fechar a minha fala com os 2 últimos parágrafos que fecham as minhas
considerações finais, as minhas inconclusões, a minha quarta-feira de cinzas da minha tese, porque nas observações e orientações que o professor Luciano fez para mim, numa das últimas, assim, quando ele fez a leitura do texto corrido, ele colocou como uma observação: Rafael, aqui está a sua tese. E aí ele colocou nesses 2 últimos parágrafos, e isso realmente foi muito importante para mim. E então eu gostaria de registrar e deixar fazer essa leitura. O objetivo da minha apropriação de parte da letra da canção foi, em certa medida, o mesmo dessa pesquisa inteira: relacionar o carnaval estudado por Bakhtin em sua tese à parada analisada por mim na minha, no sentido de que ambos movimentos representam um importante elemento da cultura popular de seu momento histórico. O carnaval medieval renascentista e a parada do orgulho LGBT contemporânea quebram, cada um em seu tempo e espaço, a monotonia da vida diária, levando a uma espécie de expurgo catártico que permite o alívio da hipocrisia social e do medo do corpo, promovendo uma temporária suspensão das normas que regem a vida ordinária. E aí, como Bakhtin coloca, com uma promessa utópica de purificação, renovação e nascimento de um novo tempo, de um novo reino, de um novo mundo. Um mundo mais alegre, mais tolerante, acolhedor, solidário e verdadeiramente humano. Essas foram as referências que eu utilizei para a construção da tese. E muito obrigado. Bom, Rafael, obrigado aí pela apresentação. Então, vamos passar então as arguições, começando pelos membros externos. Então, eu vou passar a palavra primeiro à professora Michele Freire Schiffler, e depois para o professor Vanildo Stig,